Boa noite, gente. Eu vou olhar aqui para baixo um pouquinho só para colocar o cronômetro, né? Porque a gente precisa ir, né? Quem não consegue controlar o tempo aqui, né? Usa de ferramentas. Isso é sabedoria, discernimento, treinamento e desenvolvimento. A gente tem que saber onde estão as nossas habilidades, né? E eu não tenho muita competência, a palavra é essa. A palavra competência parece bem forte quando a gente fala, você não tem competência para isso. Isso não é problema, é habilidade o suficiente para lidar com determinadas situações. No meu caso é o tempo. Que pensa numa pessoa que gosta de falar, e aí quando vê, está tomando todo o tempo do outro, né? E aí o que a gente faz? Liga o cronômetro, tá bom? Então, para a gente assumir um compromisso aqui, eu peço licença para vocês, 1 minutinho só. E vou tomar uma água. Bora lá, gente. Boa noite de novo, eu já ouvi. Mas que legal que vocês estão aqui nesse feriado, né? Feriado prolongado. E vocês vindo aqui, né? E na hora da oração ali, ele falou assim, que Deus abençoe, né? A 1000 por 1. O coração, a entrega de cada um. A porção que vocês vieram buscar aqui, né? Foi isso que ele falou. E aí eu acrescento, com pedido a Deus, né? Também falando, né? Que vocês vieram aqui de coração aberto. Não só buscar uma porção, mas numa rendição de um coração aprendiz. Isso agrada a Deus. Isso é uma submissão. Quando a gente reconhece que nós precisamos, né? O tempo todo estar nos desenvolvendo. Aprender, desaprender, reaprender. E isso diz sobre todos nós aqui, né? Então, o fato de sair de casa com esse friozinho, nesse feriado, alguns de férias. Então, vocês não só vieram buscar uma porção aqui, e eu aplico fé no que ele falou, que seja aí abençoado, né? A 1000 por 1, mas vocês vieram, né? Numa redenção mesmo, né? Numa obediência, num coração aprendiz. E eu tenho certeza que o nosso Pai se alegra muito com isso, quando nós reconhecemos que nós precisamos o tempo todo de buscar, né? Seja do outro, dele. Então, agradeço a Deus, aqui cada um que está, espero realmente que os nossos corações estejam abertos a receber, né? Que aquele que ensina aprende, a gente aprende mais. Então, já estou falando sobre treinamento e desenvolvimento, tá? A gente aprende quando a gente ensina, aprende mais. A gente aprende quando ouve. E quando ensina, aquilo vai ficando enraizado, tornando o conhecimento, a teoria, numa habilidade, numa competência, que nós vamos falar logo mais adiante. Então, gente, o tema que me deram, né, treinamento e desenvolvimento. E aí eu acrescentei aí como fatores super importantes na saúde e na produtividade da equipe. Saúde. Quando a gente fala de pesquisa de clima ou clima organizacional, e uma organização é um CNPJ. Então, não importa o tamanho dela. Se ela é familiar, se ela é uma MEI, né? Mas é uma organização. Ou deveria ser organizada, né? E aí, quando a gente fala de equipe, às vezes a equipe é 1, 2 pessoas, mas certamente para um negócio funcionar, né, a equipe é muito maior, porque daí a gente começa a olhar para os chamados stakeholders, ok? Todos aqueles que são envolvidos na cadeia para que o negócio dê certo. E aí a minha equipe interna e externa. Porque aquele que compra o meu produto ou o meu serviço, se eu olhar ele como equipe, eu vou estar também olhando com esse cuidado do capital humano. Porque quando a gente fala de equipe, nós estamos falando do ativo de uma empresa. E o nosso cliente é um ativo. Se a gente não cuidar, a gente perde. Como na Bolsa de Valores, despenca, né? Então, a ideia aqui é trazer, né, ampliar aí as nossas perspectivas, visões. Então, vocês vão sair daqui aptos a aplicar treinamento e desenvolvimento? Não é a intenção em 50 minutos, tá?
Mas a nossa intenção é despertar no líder, aqui, no dono, ou na pessoa que está buscando conhecimento, ele ainda não está em cargo de liderança, mas quer, né, a perceber, ter a percepção, o olhar aguçado de, eu estou precisando de ajuda? O meu liderado está precisando de ajuda? Que tipo de ajuda? Treinamento, capacitação ou desenvolvimento? Todo mundo aqui sabe a diferença, ou se existe diferença entre desenvolvimento e treinamento? Eu vou me limitar aos dois, senão a gente ia passar aqui um pouquinho mais desses 50 minutos. O que é treinar? O que é desenvolver? Qual a importância de nós reconhecermos, então, o líder e o liderado? Reconhecer em que fase, em que momento nós estamos em determinadas áreas, né? Se eu preciso ser treinado ou me treinar, porque a gente se treina também, ou se eu estou precisando ser desenvolvido. Qual a diferença entre treinamento e desenvolvimento, gente? Quem aqui se habilita a dar um pitaco? Não? Tem problema. É por aí, sim. Muito obrigada. Né? Treinamento pode ser algo novo, ou sim, né, uma crescente, um desenvolvimento contínuo de uma habilidade, né? É por aí, e desenvolvimento. Então, vou trazer aqui, eu já sei que vocês sabem o que são hard skill e soft skill, porque eu vejo tanto o pastor Vivone falar essa palavra, mas eu vou elucidar, porque talvez aqui tenha pessoas que ainda não ouviram. Soft skill, comportamento. Então, eu tenho um problema com o tempo ainda, mas eu aprendi a lidar com ele, com a ferramenta, beleza? Eu acelero ou eu estico. Isso é meu comportamento, isso é minha soft skill, gestão de tempo. Eu posso usar algumas ferramentas para me ajudar. E aí, nessas ferramentas, eu preciso me treinar, habilitar a usar, porque pode ser que eu teria esse cronômetro na mão, mas não sei ligar. Não sei mexer nesse celular. Então, você faz o quê com a sua equipe? Treina. Tá? Então, o treinamento, hard skill. Engenharia é um treinamento? Se a gente pegar aqui, hard skill. Eu digo, se você tirou 10, né? Ou 5 através de uma prova, eu mapeio ali seu conhecimento e digo, ele está aprovado. Ele agora é um engenheiro. Tá? E aí, a mesma coisa, então, se eu compro um software novo, né? Ou eu estou treinando uma pessoa para um cargo de secretariado, que deveria, né? A gente acha que contrata aí alguém para fazer a parte de gestão geral ali, né? Do seu dia a dia, da sua rotina. Já trouxe de uma empresa que ela já exercia essa atividade lá, chega lá e põe a pessoa para fazer a gestão ali, o secretariado daquele líder, daquele dono. E aí o cara fica incomodado. Fala, pô, essa pessoa me interrompe num horário que eu não gosto de ser interrompido. Tá? Ela me chama, interrompe minha ligação quando eu estou com a sala fechada, ela entra e me incomoda. Ela sabe que eu não gosto de que marca um compromisso, uma reunião às 17 horas, e ela marca. Será que ela sabe? Será que quando essa pessoa contratou, ou às vezes está aí mais de um ano lá, será que ele já sentou e falou assim, olha, quando você preparar uma apresentação para mim, você coloca número 1, número 2 por tópico, número 3, número 4. Não coloca tique e nem bolinha, porque eu gosto quando eu estou apresentando, eu falo, sabe o número 1? Aí está um tique, aí ele fica nervoso. Mas algum dia sentou e treinou? Coisa simples, e falou, eu gosto do número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. O tique eu me perco. Se eu não falar, se eu não treinar, eu não posso cobrar. Teoricamente, seria isso, né? Quando o Rony me passou o tema, ele falou treinamento e desenvolvimento, aí eu completei o tema, eu falei, quem não capacita não tem autoridade para cobrar. Falei, ele, não, isso não, ele mandou, eu consegui ouvir o grito dele pelo WhatsApp, quando eu falei, que eu acho que ele gritou, quando eu falei assim, ó, quem não capacita, quem não ensina, quem aqui é do RH?
Trabalha com RH? Ninguém? A Noemi? A gente usa essa frase, né? Se você não ensina, você não tem autoridade para cobrar. No mundo espiritual, a gente sabe disso. A gente precisa, né, fazer discípulos ali. E aí ele falou, não, é pesado, poxa. O cara é dono lá e vê uma frase dessa, vai falar, eu não tenho autoridade para cobrar? Mas no sentido de, se a pessoa não sabe, faltou alguém ali, não precisa ser você, mas alguém tinha que ter treinado, tá bom? Treinamento é isso. Então, eu treino o processo, eu treino para ele utilizar um software, eu treino para saber preencher a minha agenda do jeito que eu gosto, desde as tarefas mais simples, como as mais elaboradas. Desenvolvimento, competência comportamental. Então, treinamento eu treino hoje, para um presente. Desenvolvimento eu começo hoje, para um futuro. Então, se eu vejo naquela pessoa uma potência, ela é um potencial, mas eu estou observando que ela tem todo o perfil para assumir determinado posto lá dentro da empresa. O que eu faço com ela agora? Desenvolvo. Porque ela ainda é um potencial. E se eu não cuidar e desenvolver, se ela já tem as hard skills, se é uma pessoa que pega ali, manda planilha, faz a gestão, depende do seu negócio, tá? Faz a linha de produção acontecer, mas ela ainda não tem uma maturidade para lidar com o cliente, sabe? Na hora de falar, às vezes ela é meio grossa. Bom, cada líder vai observar, e aí você começa a treinar, investindo para um futuro, tá? Treinar é desenvolver. Então, eu vou desenvolvendo essa liderança, ou um vendedor. A gente tem que perceber onde é que eu vejo aquela pessoa no futuro, e aí eu começo a trabalhar o desenvolvimento. Como? Desenvolvimento é mentoria, é aconselhamento, é exemplo. Então, ele vem, você começa a carregar. Vamos comigo que eu vou atender um cliente. Você não vai treinar. Às vezes, por exemplo, numa venda, tem os 10 passos da venda. Quem trabalha com venda aqui? Não tem aí? Muito conhecido? Cada um tem a sua metodologia. Mas os 10 passos da venda. Eu treino os 10 passos da venda. Eu treino os 10 passos da venda. Passo 1, você abre, começa a dar bom dia, olha no olho. Primeiro você escuta, viu? Não fala o que é o produto antes. Escuta. Tá, aí eu vou pegando ali. Treinei. Agora, para desenvolver esta habilidade, porque daí vem habilidade. Porque eu posso fazer o mesmo passo que... Desculpa, qual é o seu nome? Mesmos passos, 10 passos que o Flávio... E não consigo, e não conecto, e não dá match. Às vezes é o comportamento, a forma, a maneira, the way, a gente fala, maneira, o veículo. Então a ferramenta é boa, o carro é bom, o motorista está dando uma engasgada ali, normal, tá? Mas é aí que entra o desenvolvimento. Estou esclarecendo para a gente sempre observar, porque nós vamos falar de liderança situacional. Quem aqui conhece o modelo de liderança situacional? É pouco conhecido, né? Pouco difundido ainda aqui no Brasil, vejo muito pouco. Tem um TED sobre esse assunto, depois quem quiser saber mais, né? E a liderança situacional é eu perceber, eu não estou vendo, né, a apresentação. Eu vou ter que estar aqui assim... para daí eu conseguir acompanhando. Então, a liderança situacional é eu entender cada um do meu liderado, tá? E qual é o momento que ele está, e qual é a fase. E detalhe, o liderado pode estar muito bom. O liderado não, tá, gente? Vamos trocar essa palavra. Nós, e aí você já entende, pode ser eu, pode ser a equipe. Nós podemos estar muito bom em determinada área, mas em outra eu preciso treinar e desenvolver. Entendeu? Então, a gente vai observando. Por quê? Nós vamos falar da liderança, pode passar para mim, situacional. Então, são 4 perfis, estilo, né? Não é perfil, 4 estilos de liderança, tá? E é o quê? É um estilo do líder, porque a gente fala assim, fulano tem um estilo de líder mais autoritário, o outro é mais aberto. Não, não deveria ser assim, porque a gente tem que ter uma liderança situacional. Personalizada. Não é a Zilka, é assim, ponto. A Zilka tem um perfil autoritário. A Zilka tem um perfil super maleável e consegue as coisas. Não.
A Zilka tem um perfil que ela vai adaptando para cada um. Isso é situacional. Diferente da liderança contextual, que daí entra o contexto. Estamos numa pandemia, então aí eu começo a generalizar. Mas a situacional é personalizar, tá? De acordo com a necessidade de cada um. Então, primeiro estilo de uma liderança situacional que a gente chama direção, é a liderança diretiva. Não é o líder diretivo, tá? É o modelo de liderança diretiva. Depois eu vou entrar nela, tá? Pode deixar parado aí, porque eu vou fazer uma pausa aqui no modelo de liderança, pegar o gancho, liderança, como que é o tema, o mote desse mês? Liderança no século XXI, não é isso? Então, a gente está falando de liderança do século XXI. O que é a liderança do século XXI? O que muda para o século XX? O que muda de 10 anos atrás? O que muda antes da pandemia? O que muda antes da revolução da indústria 4.0? Que a gente fala tanto na indústria 4.0, e a indústria 4.0 ela acontece, né? Desde o século. E aí, o que nós estamos fazendo? Vocês sabiam que até antes da pandemia, não sei se tem outro dado, 3% apenas das empresas mundiais estão, né, realmente exercendo uma operação baseada na dinâmica da indústria 4.0. E a gente está falando da liderança do século XXI. Então, falamos de equipe dinâmica, dinamismo. Eu treino ou desenvolvo? Desenvolvo. Às vezes treino, porque pode ser que eu precise fazer os dois. Vocês vão... Mas, teoricamente, se é uma equipe que já sabe o que fazer, certinho, todo mundo tem seus processos, procedimentos, eu desenvolvo. Porque dinamismo é comportamento. O cara pode saber fazer, mas não é dinâmico. Dinâmico é movimento, né, gente? E aí nós vamos ver mais a seguir. Então, o que é a liderança do século XXI? Primeiro, o que é liderar? O pastor Vivone falou sobre chefiar e liderar. Eu não ouvi a palestra dele, mas mais ou menos a gente sabe qual é o destino, né? Para onde ele seguiu, qual foi o fio condutor. Então, o que é líder e o que é liderar? Líder pode ser posição, cargo. Eu posso ser promovida, certo? A um cargo de liderança, sem ter a competência comportamental para tal. Mas eu sou líder, está lá na minha carteira, eu sou gerente de projetos da empresa da ANS Consultoria. Sou líder ou não sou? Tenho até a equipe. Mas eu lidero? Não necessariamente, né? Então, a gente está falando de liderança e não de líder. E aí nós temos que observar como que nós estamos como líder. Porque abrir uma empresa te faz líder. Já te coloca na posição de líder, de dono. Dono de uma casa é um dono, gente. Não tem, mas às vezes o dono não exerce liderança, tá bom? Então, a liderança do século XXI, isso no meu entendimento, é a autoliderança. Para todos. Autoliderança. É o autogestor. Ele é líder, ele lidera onde quer que ele esteja. Ele já exerce comportamental, o cara puxa o barco, dá o ritmo da remada, faz mudar, faz girar o líder. E vai para trás da fila, dá suporte para o cara subir, se preciso for. É o líder, mas ele é que é o catalisador. O líder do século XXI, por isso que eu falo que é a autoliderança, porque quando você se autolidera, se a Zilka contratou o Flávio, peguei o Flávio porque eu só vou lembrar do seu nome, que eu sou ruim de nome. Se a Zilka contratou o Flávio, tá? E o Flávio percebe que a Zilka não está treinando ele. Estou precisando de treinamento aqui, cara, eu não sei fazer isso. E ela me colocou, me contratou como gestor e não está percebendo que eu não sei fazer. O que você faz quando você tem a autoliderança? Quando você lidera você mesmo, você vai correr atrás. Eu estou precisando de ajuda aqui. A Zilka não me ajuda, eu vou atrás de outra pessoa. Você começa a ser o catalisador. E tem muito liderado liderando o dono. Graças a Deus, né? Porque daí ele não deixa a peteca cair. Graças a Deus, alguém está liderando. Por quê? Porque ele exerce nele a autoliderança, então ele não deixa o negócio parar e a peteca cair. Então, autoliderança, porque a gente falou de dinamismo.
E o dinamismo é isso, é saber quando eu vou para frente, quando eu vou para trás. E aí eu completo. No meio desse mundo tão dinâmico, dessa VUCA, né? O mundo VUCA, volátil, e por aí vai, dessa volatilidade, ninguém sabe de mais nada. Planejamento que antes era planejamento anual, caiu por terra em nome de Jesus, amém, porque o povo ficava olhando lá na frente, eu gosto disso, né? Porque é vivo, a liderança é viva, né? E aí, dinamismo, nós estamos falando de dinamismo. E o líder faz o quê? Nós estamos vivendo em meio ao caos. Porque caos é aquilo que você não conhece a ordem. Ordem, caos. O líder é aquele que ordenar. Ordenar. E ordenar significa, né, se a gente pegar aí na Bíblia, significa te dar ordenação para tal, então eu te delego. Mas ordenar também, né, na Bíblia, se a gente pegar o sentido da palavra etimologia, é trazer ordem, clareza, número 1, número 2, número 3, número 4. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Eu dito, eu cobro, mas eu coloquei uma ordem. E aí o que o líder está fazendo? O líder, não aquele que exerce liderança, aquele que tem um título. O que ele faz? Ele é o causador do caos dentro da empresa dele. Aí ele vai lá e fala para a sua funcionária. Você tem uma funcionária mulher lá? Tem? É. Fala um nome só. Ele fala para Juliana, eu quero relatório. Eu quero que você me traga o extrato daquela venda para hoje, produz, porque eu vou mostrar. Então eu quero tudo certinho, anual, viu? Eu quero porque eu vou visitar um cliente e eu preciso mostrar meu equity para ele. Ele fala até em inglês. A menina pira, a Juliana pira, ela fala tudo que ela estava fazendo, que era para aquele dia, para atender o Nilson. E aí ela para, porque ela achou, é prioridade. Poxa, o Nilson me pediu, eu paro tudo. Aí ela chega para entregar para o Nilson e bate na porta, Nilson, doutor Nilson, está pronto? Nilson, agora não, depois eu te atendo. Agora não, depois eu te atendo. E aquela menina lá desesperada, saúde, clima organizacional foi para o saco, porque é assim, desculpa da palavra, que a gente vai fazendo e liderando esse caos. Colocando a nossa prioridade em primeiro lugar, como líder, como dono, se a gente não tomar cuidado. E aí a pessoa parou a vida dela. Nilson, estou precisando falar com você, porque eu quero te mostrar o relatório, para ver se era assim, se é nessa linha que você pediu. O Nilson faz o quê? Agora não, daqui a pouco. Aí ela desiste e fala, olha, seu Nilson, eu vou deixar aqui na sua mesa, tá? Eu imprimi. Ele fala, tá bom, eu vou olhar, daqui a pouco eu te devolvo. Passou uma semana, passou 2 dias, ela fala, ei, seu Nilson, tudo bom? E o relatório? Não sabe, acabei nem mandando para o cliente. Ô, gente, e a gente faz isso ou não faz, se não tomar cuidado? Causou um caos, tirou o fluxo do processo que ia ali contínuo, em vez de ordenar, de priorizar. A ordem vem do líder. A ordem vem do líder, o cuidado, porque isso é cuidado. Mas senão eu fico ali, eu quero ver um número, depois já não quer mais, porque vontade daí passa. E deixa para lá, sabe? Mas causou uma desordem, mais do que a desordem externa, é a interna. Porque as pessoas vão ficando cada vez mais desacreditadas, né? Começa a fazer as coisas sabendo que ela sai para lá com planejamento, mas não vai acontecer. E aí entra na desmotivação. E aí o Nilson fala, Juliana é muito ruim. Juliana está desmotivada. Tudo que eu peço, ela faz cara feia. Mas ela já sabe, fala, lá vem ele de novo. A gente não pode fazer isso com a nossa equipe, né, gente? Lá vem ele de novo. Você faz isso, Nilson? Não, Nilson não tem cara de quem faz isso de jeito nenhum. Foi com você? Mas, tá. Por isso que eu falo nós, tá? Porque eu não estou me excluindo dessa. Porque a gente precisa, né? Toda hora, a todo momento, nós vamos ver que se a gente não tomar as rédeas, né? A gente vai ping-pongueando e nós mesmos, ao invés de trazer ordem, e aí sim, deixar as coisas fluir, a gente traz o caos. Então, o líder do século XXI é aquele que traz ordem. É aquele que olha a situação que está um caos e fala, vamos começar por aqui? E aí você pode sair. Não tem problema, porque você tem que ter equipe para fazer. Tá? Mas ele é um bom observador. E ele é um bom ordenador. Não fui eu que lhe ordenei. Eu gosto desse versículo, tá? E eu descobri agora, recentemente, já era meu versículo,
ser forte, corajoso, porque eu sou com você e te ajudo. E aí, esse dia eu estava lendo, né? Eu falei, nossa, mas a frase que vem antes, e quem me conhece sabe que eu adoro a palavra ordem, no sentido de ordenar, não é da ordem de mandar, tá? É de ordenar mesmo. E aí eu vi lá, um versículo começa assim, né? Porque eu, o seu Senhor, ordenei, não fui eu que lhe ordenei, ele fala, ser forte, corajoso. E aí eu fiquei olhando, eu falei, no meu entendimento, como engenheira, que gosta do processo, eu falei, pô, ele está falando na ordem de ser forte primeiro, porque para ser corajoso, você primeiro precisa levantar, né? O camarada precisa ter força de vontade. E aí você vai no medo, né? E aí vem a coragem. Ele falou da ordem, porque Deus é muito de processo, né? Ou ele falou de mandei, porque também tem esse sentido, eu estou te mandando. E ali, ele não deixa a escolha. E Deus entregou para a gente o livre-arbítrio. E aí ele fala, eu lhe ordenei, não fui eu. Porque ele sabia que a gente ia ter fraqueza, acredito eu. E aí ele fala, aqui eu não dou saída. Aqui eu falo, eu mando e você obedece, porque eu sei que você vai precisar de mim. E às vezes a gente tem que fazer isso. Pulso firme. Tá? E outra não fui eu que lhe ordenei, quando o pastor é ordenado a pastor. Ordenação, não sei se aqui usa isso, mas nem. Ordenação. Então ele coloca a mão sobre nós e disse, você é forte, corajoso a partir de hoje. Então nós temos esses 3 atributos como ordenação. Então seja forte quando a equipe estiver capengando e olha ela como Jesus. Não olha como número, porque senão vai para a rua, coitadinha que só estava precisando de uma chance de alguém que pegasse na mão e ensinasse a dar o primeiro passo. É esse cuidado que a gente tem que ter. Olhar o capital humano como humano e não como número. E quando você olha isso, toda a pesquisa de clima da sua empresa, se você faz, vai lá para cima. Eu trabalhei numa empresa até o ano passado. Agora o ano já passou tão rápido, né? Numa multinacional, que a pesquisa de clima lá é 18º ano consecutivo, uma das melhores empresas para se trabalhar. Aleluia! Mas a pesquisa de clima era uma benção. E foi uma das primeiras empresas no Brasil, é a terceira ela, a investir em educação corporativa. Então, lá dentro tem uma educação corporativa, porque ela percebeu. Se eu treino e desenvolvo, acabou meu turnover, que é demissão, diminui. Meus funcionários não estão nem ligando para dinheiro. Você acredita que ela não tinha? Não, é a 18ª melhor empresa para se trabalhar consecutivo, mas não é a que tem um salário mais alto. E o povo ama trabalhar lá. Tá aí o meu filho que sabe que eu amei trabalhar lá, continuo amando essa empresa, mas eu quis sair. Mas eu não quis sair por falta de amor. Acorda, ele conhece. Não foi por falta, não foi por clima, pelo contrário. Foi porque ela me capacitou tanto, porque os líderes eram tão... esticava, não é que era bonzinho, mas me esticava, mas dava suporte, dava um tapa na bunda e vai, e eu te seguro aqui, uma peteca mesmo, né? E aí eu já cheguei num ponto que eu falei, agora eu vou procurar, né, alçar voo, e treinar e desenvolver equipe, prestar consultoria agora, e assim vai, tá? Então, liderança, a responsabilidade que nós temos como líderes, e a responsabilidade que nós temos como pessoa. Se eu não sou liderado, então eu não era presidente da COP, eu era um executivo, então ele conhece. Meu diretor demorou, não me respondeu, o que eu faço? Resolvo. Quando eu tenho alta liderança, eu faço isso. Quando eu não tenho, eu paro. Então, por isso que eu falo que o líder do século XXI, é aquele que exerce alta liderança, liderança sobre si, e aí ele consegue desembaraçar, ordenar um lugar, mesmo que a posição dele não é líder na carteira, ou ele não é o dono, mas é aquele cara que é articulado que só, né? Comportamento. E a gente tem que estar ali, né? Atento, porque se a pessoa é um potencial e precisa de desenvolver, se você não consegue, não tem essa aptidão, pague alguém, porque no final vai valer a pena. Vai valer a pena. Se vocês quiserem fazer algum adendo aí, se achar que eu estou viajando, blefando, pode falar, tá? Porque tem muita coisa que é fundamentação teórica, como a liderança situacional, e a ordenança, aí eu peguei lá da palavra, né? Para ser a minha fundamentação teórica. Ok? Então, vamos lá. Aí, o primeiro
estilo de liderança situacional é a direção. O que significa um líder diretivo neste momento? Não é o perfil do líder, tá? É o perfil que ele vai exercer. Então, eu estou vendo que a Noemi, tá? Só atrasa o fluxo de trabalho dela, as coisas não chegam no horário, no tempo, o cliente está reclamando. E eu começo a observar. Se eu estou observando, estou atento, eu vou saber o que ela está precisando. Será que ela não está sabendo trabalhar lá com a planilha que a gente deu, com o software, está tendo alguma dificuldade? Eu vou lá e pergunto. E eu vou observar se ela está precisando ser treinada, tá, de pegar na mão. Então, o primeiro nível da liderança é aquele que eu faço, o líder faz para o liderado. Tá? Então, o primeiro nível eu faço. Noemi, ó, tá vendo aqui? Estou imputando esse dado e tal, e vou explicando. Mesmo que eu contratei ela para fazer a gestão lá. Tem problema, porque eu confiei, falei, pô, tirei a Noemi lá da empresa dela e agora ela não está dando produtividade aqui. Claro que não, o negócio é diferente. A competência, então o comportamental ela tem, mas ela está precisando que o líder exerça a fase 1. A fase 1. E às vezes, como ela já tem uma competência, uma pessoa dinâmica, basta uma meia hora, cara, para desembolar todo um processo. Basta uma sentada e falar, Noemi, não ponha tique. Por favor, que você quebra minhas pernas quando eu vou apresentar um número e não tem lá linha 1, linha 2, linha 3 para mim. Às vezes estava faltando só treinar, tá? Naquela parte diretiva. Então, não importa se é novo de casa, qual é o cargo, tem dono de empresa, tem CEO, precisando ser exercido. Então, se eu contrato um CFO, o cara que vai cuidar da finança, mas ele não entende ainda do produto lá da Accor, ele veio do McDonald's. O cara é ótimo em finanças, não tenho dúvida. Mas ele, que já é um CFO, se ele não exercer a alta liderança dele, sentar com departamento por departamento, para ver o fluxo, para ver o que entra, para ver o que sai, qual é o tipo de produto, qual é a margem, ele está ferrado. Então, a gente tem que perceber em nós mesmos, porque às vezes, se a empresa, o CEO, porque acima do CFO, quem é? O CEO, o dono, ou o presidente. Se ele está lá no mundo dele, com tanta correria, não identificou, nem parou para pensar que o cara que ele trouxe lá, tirou lá do grupo do McDonald's, se ele não parou para pensar que aquele cara precisava conhecer todo o departamento, e ele nem precisa mais, porque já contratou um cara de... Aquele cara precisa identificar que ele precisa agora aprender direção. Qual é o produto? Ah, você compra de quem? De fulano. Ah, qual é a margem? O que ele te cobra? Quantos dias? Não sei o quê. Tá vendo? Então, eu estou aprendendo as hard skill, né? As competências aí técnicas, independente de onde eu for, independente da minha maturidade como competência. Então, direção. Aí vamos para o segundo aqui. Segundo estilo. Passa para mim, por favor. Que é o orientativo. Se não entrar ali, então é a orientação. Entrou? Vocês não precisam ler, depois eles podem compartilhar, que é bem pequenininho aqui. Então, primeiro eu dirijo, eu faço, tá? Depois eu deixo ele fazer, mas eu estou ali do lado, colado. Porque eu estou vendo ainda, qualquer falha, pode cortar a mão, dependendo do equipamento que ele está, tá bom? Ou eu ponho alguém. Quando eu falo alguém está ali junto com essa pessoa, tá? E aí vem o orientativo. O orientativo, o funcionário agora, ele está confiante que ele sabe fazer. Mas ele está com medo. Porque ele tenta, já não sai tão perfeito quanto a Noemi fez, quanto o dono foi lá e fez. Então, ele dá uma errada, dá uma rateada. A motivação dele tende a baixar. Então, o líder aqui, ele é o quê? Ele vai trazendo ali uma motivação, um engajamento. Ele não pode sair de perto ainda totalmente. Mas ele vai orientando só, ele já não faz mais. Faz assim, você tentou assim? Então, vai observando. Orientativo. Depois, nós vamos para o terceiro, apoio. Então, agora significa que eu inverti. Tá? Eu apoio ele. Ele é quem faz. Eu deleguei, inclusive, agora. Deixei na mão dele e eu vou dando apoio. Fulano, como é que tá? Eu monitoro. O tempo todo. Aqui eu ainda estou ali. Não estou fazendo, deleguei, mas eu estou monitorando se está indo certo, se ele está indo bem. Tá bom? Monitoro. Então, dou mais autonomia, mas a responsabilidade ainda é minha.
Depois eu vou para o quarto estilo, que aí é a delegação total. Então o cara está comprometido, tá? E ele tem habilidade técnica e comportamental, já treinei, agora eu vou deixando, tá? Esse aí é o cara que vai me substituir. Legal, quando a gente consegue, né, chegar num ponto assim. Fases. Esse cara D4 aqui, que a gente chama, ele pode estar com tudo isso aqui, mas eu atribuí uma competência nova agora. Então, ele estava na diretoria operacional, por exemplo, e eu pedi para ele assumir também a diretoria executiva. Aí, então, no operacional, ele faz tudo sozinho, na executiva eu volto lá para o D1. Tá vendo? Mesmo com cara sênior. Só que vai ser mais rápido o processo, que é um cara rápido, mas ele precisa. Então, é a gente ter esse olhar. Onde a fulana está precisando de diretivo, onde ela é só apoio ou orientação. E eu, porque nós também precisamos do diretivo. Oi. Pode fazer. Vamos só controlando o tempo aqui para a gente não... Mas pode fazer. Aí é na observação mesmo, né? O que a gente fala é o seguinte, então eu treino, eu entro no diretivo, mas eu acompanho por um tempo. Porque senão eu acho que eu falei uma vez, sentei lá e falei, olha, quando a minha agenda, vamos pegar um cargo ali, contratei uma pessoa para me ajudar ali, me organizar. A minha agenda, eu gosto que começa às 8h30, depois faz uma pausa e tal, e entrego tudo. Aí eu penso que a pessoa já pegou tudinho e largo. Porque eu falo, eu já fiz a fase 1, tá? E aí pode ser que não era o tempo ainda. Pode ser. Aí é por observação. Pode ser, depois nós vamos entrar num slide ali, que eu falo do chá. As meninas ali devem saber. Competência, né? Habilidade e atitude. Pode ser atitude. E aí quando é atitude, que é o querer fazer. Se ele não quer fazer, eu não gosto da palavra, mas às vezes a gente tem que demitir. Porque ele pode ter a competência técnica, a habilidade, que é o comportamental, o saber fazer, mas não quer fazer. Não quer fazer, quer ficar lá na posição que estava antes, estava mais confortável. Então, é tudo por observação, não existe aí uma matemática. Tá bom? Eu vou trazer um exemplo rápido, então, para elucidar. Toda palestra minha tem o exemplo do carro, mas eu acho que o carro serve para tudo. Quando eu vou falar de gestão de projeto, sempre que eu penso, o carro. Então, lá vem o carro de novo, gente. Primeira vez que você foi tirar a carteira de motorista. Vamos lá. Como que foi? Pelo menos eu vou contar o meu caso, né? Talvez eu tive mais dificuldade que o outro. Então, eu entro no carro. Primeira vez, o cara entrou. Ele sentou, ele falou, olha, aqui tem a ré, a embreagem. Você pisa, faz assim, faz assim. Desse jeitinho aqui, ó. Se ele sentou no banco do motorista, né, assim, e vai ali, primeiro você vai só se familiarizando. Ré, faz assim, faz assim. Ele vai te explicando aquele monte de informação para mim de uma vez só. Não lembrava de nada do outro dia. Então, a gente tem que saber a dose também. Mas, ele estava no diretivo. Depois, o que ele vai fazendo? Ele senta ali no banco do carona, não é? E aí, você é que se vira, meu filho, sai no tranco. Tá? Ele está exercendo orientação agora, que legal. Talvez não na fase certa, porque no meu caso, eu achei que ele me soltou muito rápido. Eu queria ficar mais uns 2 dias sabendo o que era, como que pisa na embreagem. Mas ele, se a gente pegar a fase, se foi certo ou não, se ele ficou o tempo certo ou não, aí só Deus sabe. Mas a fase que ele usa foi a orientação agora. Ele senta do lado e fala, engata ré. Ou engata primeiro, pisa na embreagem junto, só solta depois. E aí ele está só falando. Ele está orientando agora. Ele está dizendo, faz assim, faz assim, faz assim. Mas ele não sai do lado. Ele não sai do lado. Ele está ali falando. Aí, no meu caso, eu perdi até o alinhamento ali do carro, sabe? Dava umas viradas assim, ele tinha que voltar a segurar o volante para mim, porque senão subia na guia. Então, ele está ali, ó. Se precisar, eu enfio a mão aqui. Entendeu? Se precisar, eu seguro, mas ela não morre.
Tá bom? Então, ele está exercendo orientação, ele me deixou, ele não está fazendo para mim, mas ele está lá. No meu caso, o cara até tinha um freio, né? Uma embreagem aqui também. Então, coitado, toda hora ele tinha que, porque a vida dele também estava em risco. E é assim a gente como dono, não é? A nossa vida está em risco, a nossa empresa está em risco. Orientativo. Aí depois ele vai para o apoio, ele me dá mais autonomia. Ele até dá aquela relaxada assim, sento, porque até então, tá ali, o cara está tenso, mais tenso do que a gente. Aí depois ele começa a relaxar na poltrona, mas está atento, né? Ó, tá vindo o carro, dá seta, ó, não sei o quê. Então, ele está ali, ele me dá autonomia, tá? Eu fico com mais medo ainda, aquele dia que eu não queria nem acordar para ir fazer a aula, porque eu sei que eu vou estar mais sozinha, ele não vai estar nem pisando na embreagem. Fala, agora é com você vai fazer baliza, e você vai subir a ladeira lá, hein? Deixa lá, puxa o freio de mão, quando a bunda do carro levantar um pouquinho, você pega e solta, aquela coisa toda. Não é isso? Então, ele está ali, ó, na autonomia, me deu autonomia, tá monitorando do lado, a gente só não consegue elucidar o do carro. Aqui o da delegação, que é quando ele sai de perto. Um pouco, de vez em quando ele vem ver o resultado. Então, no final do dia você tinha que ter vendido 10 consultoria, então ele vem ver se aconteceu. Se não aconteceu, como ele viu no dia, dá tempo de mudar. Às vezes a gente espera um mês, chegar ao final do mês, aí é que está o problema, gente. Porque a gente tem que monitorar. Quem não mede, não gerencia. Se você não tem o que medir. Porque tem gente que não tem o que medir. E se não tem o que medir, danou. Você entendeu? Então, tem que monitorar. Mas eu só monitoro aquilo que eu deleguei, escrevi com clareza, ou falei, passo 1, passo 2, passo 3. Você tem que vender tanto. Você tem que acelerar e chegar às 2 horas lá. Tal. Aí eu monitoro no dia. Então, aqui você não espera muito tempo. Delega, entrega, tá bom? E é o tempo, então, que eu saio para dirigir sozinha, certo? Vou lá sozinho, pego o carro, às vezes ele sai, quando eu estou fazendo baliza, está lá só olhando e tal, tá bom? Então, mais ou menos assim que funciona. E em todo tempo, eu estou em área agora, Noemi me conhece, que eu estou precisando de direção. E tem hora que eu olho assim, eu falo, quem vai poder me dirigir aqui? E a gente tem que ter essa humildade. É por isso que eu falei, porque eu me vejo na situação de buscar conhecimento, de achar alguma pessoa que me tira, que me dá a mão ali. Por quê? Porque eu estou em algo novo. Então não adianta, não, porque a Zilka já tem 4 escolas lá, está abrindo a outra é totalmente diferente. E eu estou precisando de ajuda. A Noemi sabe, tem dia que eu estou com vontade de chorar, porque eu preciso de direção. Aí eu peço para Deus e vejo se alguém, né? Mas a gente precisa ter essa sabedoria. Beleza, ficou claro a liderança situacional, gente? Porque era onde eu ia delongar mais, tá? Que daqui para frente a gente vai rápido. Pode passar para mim. Oi, alguém me chamou? Eu ouvi, ouço bem. Tem mais 10 minutos com vocês. Estímulo. Vou repetir. Muito legal o que você falou, muito legal. Não coloquei aqui, que daí já está lá na frente, mas é estímulo e motivação. É muito importante para a pessoa seguir. Então, às vezes, também ele começa a dar um desespero, aquela desmotivação que eu falei, eu não queria levantar da cama porque agora eu sei que eu vou fazer sozinha. Não era o contrário? Agora eu atingi, estou lá no D4. Não, me dá até um piriri. Entendeu? Então, eu dou como você falou, a motivação e o estímulo. É preciso de estímulo. Então, é na comunicação que nós já vamos entrar, né? Na percepção, e aí você vai celebrando, estimulando, corrigindo, ajustando através da comunicação. Ok? Aqui, ó, tá lá o que você falou do seu funcionário, pode ser que esteja aqui, pode ser. Então, competência, eu trouxe só para elucidar. O que é competência? A competência, ela é composta por 3 fatores que a gente chama de chá. Hoje já tem estudiosos que colocou o R, que é resultado, mas aí para mim, né, cada um, mas tem o R agora, o mais novo aí, a nova economia, colocou o R, que é resultado. Tá bom? Então, primeiro é o conhecimento. Então, chá, marca aí, conhecimento.
eu transfiro o conhecimento, eu ponho ele para estudar, eu pago um curso, eu chamo a Zilka, né? Eu chamo a Zilka para dar treinamento lá, beleza? Conhecimento. Então é a fase do saber, ele sabe. Aí vem para o H. H é a habilidade de fazer. Concorda que eu posso ensinar alguém a andar de bicicleta, sem eu andar de bicicleta, sem eu saber andar de bicicleta? Aí agora na atitude. Claro, minha mãe me ensinou. Minha mãe nunca andou de bicicleta e ela ensinou, ela segurou para mim, mas ela não sabe andar, mas ela sabe ensinar. Saber, tá? Então, posso inclusive saber ensinar. E professor, a gente reclama do professor de faculdade que dá aula de negócios, gestão de amizade. Ele nunca viveu isso, ele nunca teve um negócio. Não vamos minorizar, porque conhecimento ele tem. É claro que na hora da prática o bicho pega, entendeu? Porque você tem que segurar os pratos, ali, naquela dinâmica. Mas ele sabe. Aí a habilidade é o saber fazer. Então é quando eu faço a transferência do saber para o saber fazer. Agora eu sei a quantidade, eu sei ligar o forno, por exemplo, eu sei colocar o pé, me equilibro e ando, tá bom? E aí tem a atitude. Gente, a atitude, eu digo que é o mais importante, tá? Porque eu posso não saber, aí eu não vou saber fazer, obviamente, mas a minha atitude é de autoliderança, vamos lá, buscar. Você entendeu? Sabe aquele cara que você fala, meu, o cara é um articulado, ele não para, ele vai lá, então ele fala com um, fala com o outro, daqui a pouco ele está com a solução na mão, e nem foi ele que fez. Atitude. Então, se a pessoa, é o desejo de fazer, o desejo de fazer é de dentro para fora aquele negócio, é muito forte. Se o seu funcionário não tiver o desejo de fazer, não estiver motivado, não estiver engajado, e eu vou te falar, motivação para durar tem que ser de dentro para fora, intrínseco. A gente ali, como ele falou, né, a gente dá um gatilho, motiva, dá ali um parabéns, um não sei o quê, mas se o cara não estiver bem, se ele não estiver contente com o clima que está ali, vai saber, às vezes não é o trabalho que ele queria, ele não vai querer fazer. Exato. E aí pode ser a falta de uma motivação externa mesmo, porque tem líder que suga. A pessoa sai de casa com muito desejo. Aí chega lá, o líder faz o caos, né, Nilson? Aí faz um caos, a pessoa desmotiva completamente. Pode ser, tá, gente? Estou brincando, mas é porque você foi ali, me cumprimentou, aí eu já entendi que eu posso brincar com vocês, tá entendendo? Exato. Princípios. E aí são os seus princípios. Então você valoriza o ser humano e não o resultado dele. Porque senão a gente fica ali. Se não der resultado, eu não levo talento também, né? É algo genuíno. Então o genuíno, o simples, ele é tão funcional, gente. O simples, ele funciona muito mais do que o complexo, porque o simples é puro, é genuíno, é verdadeiro, sem mistura, não corre o risco de errar, tá? Então ele falou que ele leva um talento e fala, olha, você é um talento, né, que eu prezo muito, aí com as palavras dele e tal. É, um chocolate, e aí ele, né, faz isso. Isso é muito importante. O que não pode é a equipe depender disso. Tá? O dia que ele não leva. Não, isso aí é uma construção. Né? O clima, então o que ele está fazendo ali é um clima, ao ponto disso virar um exemplo. Eles foram para outro lugar e eles levaram, porque se sente valorizado. Aí é a diferença. Motivação é uma coisa, valorização é outra. Né? Motivação põe um fogo ali, a lenha está me apagando, eu ponho. Se a pessoa não tiver lenha, não tiver conhecimento, né?
fogo de palha, né? Mesmo a sua motivação. Agora, quando ela se sente valorizada, aí você pode gritar com ela. Não vai gritar, porque nós não precisamos fazer isso. Mas ela vai estar sempre olhando você com aqueles olhos, assim, que ela é valorizada. O ser humano quer se sentir valorizado. Ele não quer sentir que ele é útil, porque utilidade tem validade. Porque o cara fica velho, né? Quando a gente se sente útil, é inútil se sentir útil. Mas quando eu vejo que eu faço sentido, está entendendo? E quando eu vejo que eu faço sentido? Quando eu percebo que eu agrego valor. Quando eu sou valorizado, tá bom? Ó, eles que estão tomando meu tempo, hein, gente? Oi? O primeiro cliente mais importante da empresa é o colaborador. O ativo mais importante, né? O ativo. E a gente vai falar sobre isso se tiver tempo. Então, entendemos o que é o chá, certo? Para daí a gente ir observando também, observando ali o que está acontecendo, tá? Porque, às vezes, o talento, ele é muito talento, mas não é para ali. Também a gente não pode ficar segurando, porque a gente tem essa obrigação de cuidar do ser humano, mas a gente precisa entender se é hora de ir também. E, às vezes, porque não está fazendo bem para ele. E aí, consequentemente, viu, gente? Não é a empresa em primeiro lugar. Não está fazendo bem para ele, e aí você observa e, consequentemente, não está fazendo para a empresa. Tá bom? Pessoa certa, porque a pessoa é sempre certa, Deus não errou. Exato. Às vezes é uma mudança de setor, né? Exato. Então é isso, às vezes não, sempre que tiver um problema e que não for contornável e a pessoa não quer fazer e problema é que a pessoa certa no lugar errado, porque a pessoa errada não é. Porque Deus não errou, né, Naomi? Aí, ó. Demissão, às vezes, é uma promoção. Então, às vezes, a gente tem que desapegar também, porque, nossa, gente, mandar embora é difícil demais, não. Oh, meu Deus do céu. Aquilo você sofre, mas a gente precisa compreender, tá? Então, vamos lá. Aí eu trago aqui um tema. Se eu não sei por onde começar, Zilka, eu não sei por onde começar. Primeiro, 3 pontos, tá? Onde que o negócio fale, tá? Isso é o Sebrae que diz, comportamento do dono. Os 3 primeiros, a causa mortes principal. Comportamento do dono, falta de planejamento estratégico e gestão. Não adianta você ter um planejamento lindo, não gere, não mede, não gerencia, não sabe o que está acontecendo, vai olhar daqui a 1 ano. Mas o comportamento do dono. E aí entra, não tem um coração aprendiz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, liderar e chefiar, né? E assim vai, não está disposto a perceber, então fulano é ruim e tal, né? E aí vai, tem que ser do meu jeito, não, o dinheiro não vai para o fluxo de caixa, não vou, pode jogar direto na minha conta, porque a faculdade da filha vai vencer, já manda direto lá, não tem nem do que passar, não, primeiro com o CNPJ, depois sai, espera. Não, então comportamento, planejamento, então são esses 3, observa, porque esses são os 3 aí, né? Causas mortes principais já por mais de 10 anos, repetidamente, então ligo alerta. E aí, a comunicação representa 61%, pode passar para mim? 61% dos problemas, pode colocar mais um dos problemas, tá? De um insucesso de uma empresa, do insucesso de um projeto. O que é um projeto? Projeto é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. Sua empresa tem projetos? Toda empresa tem alguma coisa que é começo, meio e fim. Então nós vamos implantar alguma coisa, vamos lançar um produto, começo, meio e fim. Diferente processo. Processo é operação contínua. Mas tanto no processo quanto num projeto, 61% é a comunicação. Entala o negócio ali. Volta lá naquele desenho lá do Kanban ali, rapidamente. Depois a gente volta nesse gráfico. Aqui, ó. Isso aqui é um quadro Kanban, que eu não vou explicar, porque daí seria um treinamento para a gente fazer um quadro Kanban, e aí ia tempo pra caramba. Mas backlog é tudo aquilo que está empilhado. Então, numa esteira de produção, é aquilo que vai
começar ali, para fazer as coisas fluir, tá? Esse é o backlog. Ou os pedidos de compra para sair, e assim vai. Isso se chama backlog. Aí o to-do é a fazer, fazendo e done, comemora, está tudo pronto. O que acontece? Dá um clique aí para mim. Comunicação. Tem empresa parada na comunicação, no backlog. A esteira não gira, a produtividade não vai, porque a matéria-prima não está entrando, o pedido que era para o chefe assinar não assinou, o cara mandou um WhatsApp e o líder não respondeu e segurou toda a cadeia. Comunicação. Comunicação. Grupos de WhatsApp, não é não, Noemi? Onde tem 50 pessoas e 2 trabalham, 2 respondem. E o que acontece com esses outros? Causam peso danado, porque eu vou olhar e vou falar, mas você está com 50 pessoas na sua equipe? Ou 50 voluntários? Por que você não está dando conta? Só 2. Comunicação parada, embolada, atolada, e líder e liderado segurando, porque tem líder que manda uma mensagem também, estabeleça qual é o canal de comunicação, tá? E aí eu estou falando de comunicação, de escrever, de liberar, mas a comunicação, ela se dá por ver, ouvir e falar. Comunicação é a mensagem inteira. Eu estou olhando ali, né, posso estar aqui observando, nossa, tem gente que está com sono, melhor eu acabar. É comunicação. Comunicação assertiva é eu parar na hora certa. Está entendendo? Então, o que está acontecendo com a comunicação, gente? Roubando todo o sucesso de um negócio. Atrasando. O projeto atrasa, não é... Aí volta lá no gráfico. Os projetos atrasam por falta de comunicação, ou melhor, por uma comunicação não assertiva. Pode ir lá no gráfico para mim. A liderança, aí é o segundo. Olha lá, a liderança. Terceiro é a negociação. E olha aqui, ó, eu só dei ênfase aqui no... O último ali, ó, 10% são as ferramentas de gestão. E o que a gente faz, né? Uma empresa, quando vê que o negócio está dando ruim, eu vou contratar aqui um software, eu vou trazer uma metodologia. Agora todo mundo vai trabalhar no Trello. Começa a achar metodologia. 10% a ferramenta. O resto está no comportamento. Está entendendo? A ferramenta é a última coisa. Depois que eu já levantei, que eu mapeei, que eu vi que é a comunicação, que é a liderança, que está precisando de treinamento, que é o liderado. Aí eu treinei. Aí eu vou ver qual que é a melhor ferramenta para aquele time trabalhar. E se eu estou precisando de ferramenta, porque às vezes você nem está precisando. Simples, né? Bem feito, funciona muito bem. Então eu trago esse alerta aqui para a comunicação, tá? Porque é grave. É urgente. Eu não sei vocês, isso adoece. Então, eu falei de produtividade, né? Treinamento e desenvolvimento para produtividade e saúde da equipe. A comunicação adoece. Talvez os homens menos, tá? Porque biologicamente aí tem uma estrutura, né, de não se preocupar tanto. Mas se eu mandava, né, que a gente vai trabalhando o comportamento também, uma mensagem que ia segurar todo um processo, e eu não recebia uma resposta, não sei se já aconteceram com vocês ou o cliente, mas aquilo você nem dorme. Você fala, meu Deus, eu preciso trabalhar, mas o fulano não me libera. Senhor, esse negócio vai dar ruim, vai chover, vai molhar, mas ele não me responde. Começa a atrapalhar o clima da sua empresa. Ah, mas e fulano? Não, está lá parado na mesa dele. Comunicação. E está parado, então não é só por falar, viu? Está parado, ó. Comunicação, gente. Então, observe. Não vamos deixar ninguém sem resposta. Os principais, eu trabalhei muito com o presidente e CEOs, porque eu atendia a implantação de hotel. Então, para fazer um hotel, o cara tem que ter aí no mínimo 50 milhões, no mais barato. Então, eram os que menos demorava para responder um WhatsApp. Eu não ficava sem resposta deles. Porque era o negócio deles e ele cuidava muito bem. E esse dia eu estava numa reunião com o pastor Carlito e ele falou assim, eu não tenho um WhatsApp atrasado. Olha que lindo. E aí tem um monte de liderado com um monte de WhatsApp atrasado e de, gente, estabeleça, porque se a sua via de comunicação não é e-mail, não é WhatsApp, estabeleça, não tem problema. Mas uma vez que o WhatsApp virou um corporativo ou um e-mail, é o meio, deixa o fluxo andar, meu amigo. No seguro serviço, não empaca. E é muita gente empacando ali na comunicação e aí nessa de fluxo, tá? E lembra que a comunicação feedback. Então, quando eu estou orientando, tá? Eu vou lá, eu falo feedback
construtivo ou, inclusive, para puxar a rédea dele, diretivo, tá bom? Comunicação, comunica, fala que não está gostando, fala que não deu certo, fala onde você quer, só que muito líder não fala que não deu certo, sabe por quê? Porque ele não sabe o que ele quer, ele não sabe onde melhorar, então ele nem fala, fica quieto lá, não sei. Observa, chama, junto, você consegue ver algo que eu não vejo, mas estabeleça uma comunicação, pode passar? E aqui, só para a gente completar, como ela falou, do capital humano, então, a empresa, né, ela é feita por 3, até então, na velha economia, vamos dizer assim, mas não no século XX, a gente falava de 3 pilares, né? Na verdade, 2, hardware, software, capital financeiro, e aí, o capital ali de investimento que você faz para circular. Aí, de um tempo para cá, né? Hardware, então, equipamentos, tudo que eu preciso ali para abrir a lanchonete e tal. Software, então, como que eu vou operar e tal. Peopleware, né? Peopleware aí é por minha conta, pessoas. E esse é o ativo mais importante. Tá? E aí o quarto, que aí sim veio com a economia, com a liderança 2021, com essa nova economia, que é o propósito. O propósito é novo, já é velho, porque muita empresa já tinha. Mas o propósito, né? Então são esses 4. Propósito, pessoas, aí sim, hardware, software. Qual que vem primeiro, gente? Agora eu pergunto a vocês, qual que vem primeiro? Porque tem ordem nisso, viu? Nessa bagaça aí tem ordem. Porque senão começa pelo hardware ou pelo software sem saber o modelo do meu negócio. Propósito. Meu propósito vem antes de pessoas, viu, gente? Meu propósito é quem vai fazer eu me pautar ali e direcionar as pessoas para o olhar certo. Tá? Porque daí eu vou cuidar. Meu propósito. Depois o peopleware. As pessoas. Então eu treino, eu cuido, eu desenvolvo. Tá? E aí o hardware... E depois o software, né, junto. Mas o hardware, o software, por exemplo, uma metodologia, a gente pode considerar um software. O hardware, onde vai rodar. O software, né, onde ali, por exemplo, um Trello, um CRM e tal. Mas eu só vou saber se o CRM é melhor para mim depois que eu conhecer as pessoas que eu tenho. Depois que eu sei do meu propósito. E depois que eu sei o equipamento que eu tenho. Porque você já pensou se o cara chega lá, um consultor chega para você e fala, está faltando um Trello aqui. Porque agora está lindo gerir projeto no Trello. Está faltando um Trello, mas seu computador não está rodando muito bem, não. Aí você faz um investimento e troca todos os computadores. Sem avaliar se as pessoas estão preparadas para aquilo. E aí fala, esse Trello não presta. Aí, coitado, foi o Trello que não presta. Mas implantou na hora errada. Tempo certo das coisas também. Então, processo, ordem e... progresso, na bandeira já está escrito. Então, primeiro a ordem, depois você estabelece o progresso. Tem gente querendo colocar, desordenar. Então, primeiro ele quer o progresso, depois ele ordena. Beleza, gente? Peopleware, o bem mais ativo. Comece pelo porquê, comece pelo seu propósito, não saia daqui mexendo em tudo, não. Né? Aí você vai entender os valores e expectativas, observa o seu consumidor também. Né? Lembra que eu falei, equipe, se você olhar para o outro como de dentro de casa, como eu entrego, eu cuido, né? Você vai perceber o que ele está querendo, o que está dando errado, e aí desenvolve uma cultura própria. Eu tenho o meu propósito, o meu porquê. Aí eu vou desenvolver uma cultura própria, só depois do terceiro, que eu vou começar a perceber. Agora, a gente tinha um horário que não era flexível, mas eu vou colocar. Porque precisa fazer sentido, não é porque está na moda. Vamos trabalhar híbrido agora. Tem que fazer sentido para o seu negócio. Então, vamos trabalhar a cultura do home office. Faz sentido para o seu negócio? Faz sentido para os seus funcionários? Faz sentido para o todo? Tá bom? Aí, isso pautado na missão, visão e valores. Se ainda não tem claro, estabelecido, contrate uma pessoa. Se tiver difícil fazer sozinho, às vezes tá, porque não tem um olhar ali. Tá? Mas a partir daí que você vem para elaboração de um plano padrão de atendimento. Aqui tá, porque era sobre atendimento que a gente estava falando. Tá bom? Mas aí que você vai elaborar um plano. Eu não começo pelo um plano, sem saber onde eu quero chegar. Está entendendo? O plano, ó, tá cá embaixo, ó. Aí eu vou instituir um comitê. O comitê pode ser você e sua esposa, não tem problema. E mais como é que eu vou estabelecer? O comitê geralmente tem que ter alguém que toma, que assina, é só isso. Que ele fala sim e não, porque senão fica parado de novo. Dependendo de alguém que fala sim e não. O que adianta um comitê que não toma decisão?
Tá bom? Então, tem que lembrar que tem executivos, mas tem funcionários também. Mas o tomador de decisão está lá. E se for você com você mesmo, vai passando por espaço, não tem problema. Aí, a última coisa, Noemi, eu treino e desenvolvo. Última coisa não, mas assim, não passo. Aí, não sai daqui treinando desenvolvimento e desenvolvendo sem saber aonde não. Mas já dou a dica, a comunicação é sempre bem-vinda. Se precisar, trabalhar com comunicação assertiva, liderança, né? Porque é bom para todos. Mas é melhor que se faça um plano, né? Estruturado para priorizar, para ordenar. Para desembolsar, se for desembolsar no lugar certo. Se for mexer, porque a energia ali separa com outras coisas. E se parar no meio do caminho, as pessoas vão ficando desacreditadas. Sabe quando você começa lá, implanta um negócio, aí fala que foi o Trello que não deu certo, mas não era. Aí, cada vez que você vem implementar uma nova governança, alguma coisa assim, as pessoas já ficam todas desacreditadas. Certo, gente? Por quê? Porque já viu muitas vezes começar e não terminar um processo. Comunicação muda, tá? Então, lembra que a comunicação vem por ver, ouvir e falar. E a muda, onde é que entra? A comunicação muda quando você deixa uma pessoa sem resposta, sem um feedback, ela entende o que quiser. Aí entra o julgamento. E ela vai achar o que quiser. Não, fulano não me respondeu porque... Será que ele está com raiva de mim? O que será? Será que eu estou aprontando? Será que ele vai me demitir? Será que aquilo vai adoecendo? Tá? Isso acontece. Então, a comunicação muda e ela é a mais poderosa de todas, porque ela dá o direito de você entender o que quiser. Quando eu falo, eu comunico, eu exponho, e aí a gente vem, vamos acertar as contas? Vamos conversar? Tá? Então, não deixa a comunicação muda dar o destino do seu negócio, porque tem muito negócio sendo gerido por comunicação muda. Interpretação. Se você não me dá uma resposta, eu tiro a conclusão que eu quero. Se a pessoa não responde no grupo, nem assim, ó, esse dia eu não vou poder. Eu posso entender que você vem, cara. Aí eu conto que vai ter 3, 4 pessoas para me ajudar aqui, porque ninguém disse não. Porque a interpretação do mudo, você deixa ali aberto. E aí eu posso entender que viria. E, na verdade, não veio ninguém. Ou, do contrário, eu posso achar que era um não, e aí eu vou atrás de outras pessoas. Estou dando um exemplo bobo, mas a comunicação muda é a pior de todas para atrapalhar um processo. Com isso, pode passar? Eu acho que acabou. Certo? Deu certo aí? Acabou, muito obrigada, mas antes disso, então ali estão os meus contatos, tá? Quem precisar. Pode falar comigo, não só mesmo que queira conversar depois, porque aqui foi rápido. Eu quero chamar vocês agora, nós todos, em unidade, concordância, para quebrar, para orar mesmo pela comunicação, porque nós não podemos ficar à mercê da comunicação. Nós não podemos, isso é muito forte, isso tem perturbado tremendamente onde eu vou, onde eu converso. Isso é um problema geral. Vamos orar agora? Para isso, e aí eu passo para você a palavra, tá bom? Vamos lá, gente, unidade, porque a comunicação foi estabelecida e o coletivo tem poder, mas mudo? Em unidade. Pai, nós declaramos agora, Senhor, que toda ingerência, toda influência do maligno que nos rouba, Pai, a percepção, que nos rouba, Senhor, a coragem de falar o que a pessoa precisa ouvir, que nos tira do tempo certo, que nos faz ignorar uma resposta. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro quebrado todas as correntes, Senhor, tudo isso que vem perseguindo por quantas décadas, Pai, em nome de Jesus, pessoas competentes, pessoas em cargos de lideranças, líderes e liderados, Pai, bloqueados na tua esteira, no teu processo, pela comunicação, em nome de Jesus, que caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, e que se estabeleça a comunicação, aquela que é fluida, aquela que cuida, aquela que gere, aquela que direciona, Pai, em nome de Jesus, Pai, é o que nós declaramos agora sobre os nossos negócios, sobre a vida, sobre o Brasil e sobre todos, Pai, que a comunicação será estabelecida, porque o inimigo sabe que há poder no coletivo, há poder quando nos relacionamos, há poder quando conversamos, há poder quando liberamos a palavra, Pai, em nome de Jesus, Papai, é o que eu declaro agora, Pai, nos nossos negócios, nas nossas vidas, onde quer que estejamos, amém, amém, gente,
Amém.